Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Deus, que a paz de Jesus se faça presente em nossos corações. Que assim seja. A live de hoje é a de número 252. O Evangelho é o capítulo 5. O item é perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Que são coisas difíceis para todos nós, né? A hora da despedida, né? Principalmente quando a pessoa ainda é nova. Então é um tema do Evangelho que vai mexer bastante com todos nós. E hoje eu estava conversando, tem pessoas novas, sejam bem-vindos. E a nossa casa aqui funciona da seguinte maneira. A gente tem estudos durante a semana. Olha lá um mocinho erguendo a mão, seja bem-vindo, viu? Então, a gente tem estudo na quinta-feira. Na segunda a gente não tem nenhuma atividade aqui. Na terça a gente tem os trabalhos mediúnicos. Na quarta a gente tem o passe, né? E na quinta estudo. E o passe a gente tem a live, né? Com o Evangelho, que o nosso irmão Luiz, nosso amigo, vai depois estrenar o Evangelho. E sempre eu ou o Marcos falamos aqui, contamos, lemos um trecho do Evangelho ou do médico Jesus, né? Eu gosto muito de estar contando as historinhas da vida do Chico, né? Do Divaldo, a Maíse Braga, que traz muito ensinamento para a gente. E eu venho dividir com vocês um pouco disso que preenche o nosso coração, a nossa vida, né? E Maíse Braga conta que quando teve a Segunda Guerra, no meio da guerra, assim, quando já estava para metade a guerra, o capitão costumava convidar um cantor, um humorista, para ir até lá, para poder, assim, alegrar os soldados que estavam tão sofridos, longe da família, muitos, assim, já doente, né, machucado pela guerra, que às vezes perdia a perna, o braço, a coisa era terrível. Até hoje, guerra é uma coisa terrível, não deveria existir, né? Guerra. Então esse capitão buscava sempre um ator e foi buscar para eles o Jimmy Durante, era um humorista. E aí falou assim para o Dima: você vai, né, contar umas piadas, alegrar os soldados? Ele falou assim: olha, a minha agenda está cheia e eu não posso. Aí ele falou assim: olha, por favor, 10 minutos, eu deixo o avião ligado, assim que você terminar, já te levo embora. Ele pegou e foi, 10 minutos. Ele foi lá, estavam todos os soldados sentados, né, um palco. E ele começou a contar as piadas e todo mundo rindo, e passou 1 hora. Terminou, ele saiu, o capitão falou: escuta, você falou 10 minutos, o que aconteceu? Aí o Jimmy falou assim: vem cá, Jimmy, vem aqui que eu vou te mostrar. Pegou o capitão, levou e mostrou para ele: olha lá na primeira fileira, 2 soldados. Um não tinha o braço direito, o outro não tinha o braço esquerdo. Os dois sentaram lado a lado para bater palma. O Jimmy chorava por esse motivo. E aí a gente tira um ensinamento. Não deixa ninguém dizer para vocês que vocês não são capazes. Nós somos capazes. Quando a gente quer, quando a gente tem amor no coração, nada impede a gente de seguir em frente, né? E a Maíse dividiu essa história que eu achei assim de uma grande valia para todos nós. E ela conta também que nossos amigos, né, espirituais, falam que Maria, mãe de Jesus, quando tinha Jesus bebezinho, assim, todas as mulheres que tinham bebê moravam distante da cidade, escondidas, porque Herodes queria matar todos os bebês. Então elas se escondiam. Mas, às vezes, elas tinham que ir para a cidade para buscar alimento, né? Então, as mulheres escondiam os filhos numa cesta, jogavam pano
E ali elas jogavam trigo em cima, milho, para poder entrar. E quando chegava na porta da cidade, tinha um soldado. E falava assim para ela: o que você traz? Mulher, o que você traz aí na sua cesta? Ela falava assim: é milho, é trigo. Então joga no chão que eu ajudo depois pegar. Quando elas jogavam, caía a criança. E ali mesmo eles matavam, né? Então, caiu muito sangue, morreu muitas crianças. E Maria precisou ir. Como todas as mulheres, ela foi com Jesus no cestinho. Chegando lá, Maria não sabia mentir. Quem é que sabe mentir, né, gente? É difícil mentir. A gente vai falar uma mentira, a gente às vezes ri. Ela não riu, ela chorou. Quando o soldado, vendo ela, se aproximou dela, ela era uma mulher bonita, e ele foi até lá e falou para ela: mulher, o que você traz aí nesse cesto? Ela disse: nada, ficou assim, sabe, quieta. Aí ele, de novo: mulher, o que você traz nesse cesto? Ela não saía a voz. Quando ele falou pela terceira vez, mais enérgico, ela falou assim: soldado, é meu filho. Chorando, ele falou, deu aquela gargalhada e falou: se fosse seu filho você não falava. Pode entrar que eu nem vou olhar seu cesto. A verdade salvou Jesus. Então, é para a gente aprender que, às vezes, falar a verdade magoa, é difícil, mas ela nos salva de um problema maior lá na frente, né? E Jesus ficou vivo, né, por conta que Maria não falou, não teve coragem de mentir. E tem uma outra história pequenininha, bem assim, ó. Uma criança muito verdadeira, né? Falou assim para o avô: vovô, o que é fé? O que é fé, gente? O que é fé? O avô, e agora? Pegou o neto, tinha um porão, sabe, na casa dele, uma escada, e lá embaixo era tudo escuro. O avô desceu a escada, a criança ficou em cima e falou assim para a criança: você está me ouvindo? Estou. Você está me vendo? Não, estava escuro. Se joga. A criança não pensou, se jogou. O avô pegou. Aí ele falou assim: isso é ter fé. Ter fé, quando a gente tem fé, não precisa nada para a gente acreditar. Quando não tem, nem provar, não acredita, não tem fé. Então a fé está ligada com a nossa força de pensamento. Jesus fala assim: a fé move montanhas. Então, é o nosso querer, né? Então, está tudo ligado com a nossa verdade, com a nossa fé e acreditar em nós mesmos, né? Então, essas três histórias nos ensinam muito, né? Queria dividir isso com vocês e agradecer muito, né, pela oportunidade de estar aqui conversando com todos vocês. Obrigada. Boa noite a todos. É uma graça, né? Eu chego com toda essa emoção e aí a gente chega agora com uma razão racional. Como é que é? A verdade salvou Jesus. 18 séculos depois, o Espírito de verdade volta a iluminar os nossos caminhos. Volto como antigamente junto ao povo de Israel, e muitas pessoas ainda têm dúvida de quem é o Espírito de verdade, que foi o coordenador de todo o trabalho da codificação. Bom, continuamos com o capítulo 5 do Evangelho, lembrando que é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem está chegando aqui, ela diz, quem está chegando aqui pela primeira vez? É a primeira vez na casa ou a primeira vez na doutrina? Na casa. Ou seja, já tem vivência doutrinária.
Não? Você explica para ele, se por uma casa eu vou deixar passar alguma coisa. Sejam bem-vindos, gente. Então, o capítulo 5, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é o desdobramento vamos lá, do tomo 3 do Livro dos Espíritos. A codificação espírita é constituída por 5 livros: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. Ok? Sendo que depois tem, Kardec fez uma síntese do Livro dos Espíritos, que era o Espiritismo, e tem uma coletânea que foi feita após o desencarne dele, que se chamou Obras Póstumas. O Evangelho segundo o Espiritismo é o desdobramento. O Livro dos Espíritos, melhor dizendo, é constituído por 4 partes, ou 4 tomos. Ele tem a introdução, aí tem o tomo 1, ou livro 1, que é das causas primárias, o livro 2, que é o mundo dos espíritos, o livro 3, que trata das leis morais, da lei divina, natural, leis morais, e o livro 4, esperanças e consolações. Ok? Acompanhando? O Evangelho segundo o Espiritismo é o desdobramento do livro 3, que é o livro dos Espíritos. Ok? Que são as leis morais. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo contém a moral espírita. Ok? Que na realidade representa o grande móvel de transformação, de autoconhecimento e autotransformação do ser. E nós estamos explorando, refletindo com vocês, o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que já dissemos, é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, exceto o último capítulo que trata das preces. E na noite de hoje, nós vamos refletir sobre esse tema difícil. É um tema difícil. Mas nós vamos nos defrontar também com o caráter consolador que a doutrina nos traz em relação a ele. Perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Esse texto ele foi ditado por Sanson. Sanson foi um membro da Sociedade Espírita de Paris e que fazia parte da relação próxima de Kardec. Curiosamente, não temos a data do seu nascimento, mas curiosamente, desencarnou em 1862. Vocês lembram alguma coisa em relação a essa data? Lacordaire, o cardeal do tema passado, todos eles desencarnaram em 1862 e em 1863 já estavam ditando mensagens, compondo a codificação espírita. Ou seja, tudo indica que foi uma equipe que encarnou contemporâneo de Kardec num esforço de busca e codificação e depois desencarnaram para no plano espiritual continuar esse trabalho. Porque no caso de Sanson, foram alguns meses. No último dia, no último período da vida dele, no último ano da vida dele, ele passou por sofrimentos indescritíveis. E um pouco antes de desencarnar, ele chamou Kardec e propôs o seguinte: tão logo eu desencarne, me evoque, você me chame, porque eu quero auxiliar vocês na explanação de cada passo do pós-desencarne para esse fenômeno que o vulgo denomina morte. No seu sepultamento, ele é evocado, ele é chamado, Kardec o evoca, e pergunta para ele como ele está e tudo mais. Ele responde, consciente, já liberto dos liames físicos, 8 horas depois. Não é comum, mesmo nos dias atuais, até porque não faz tanto tempo assim para a vida do espírito. Quando sabemos que muitos espíritos ficam semanas, meses, anos, em alguns casos, séculos, presos aos seus despojos, a depender da situação, da forma como ele viveu e da situação como ele desencarnou. Vejam só, esse é um Sanson que ditou, além dessa mensagem, uma outra mensagem no capítulo 14
cujo tema é amar ao próximo como a si mesmo. Então ele ditou o item 10 desse capítulo, que nós vamos ver mais para frente. As duas mensagens em 1863. E ele começa assim: quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro, e conserva os que já viveram longos anos, cheios de decepções. Pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem. Pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Essa era a reação geral antes da vinda do Espiritismo. Essa era a reação de todos nós antes da vinda do Espiritismo. Essa é a reação da grande maioria de todos nós ainda hoje. É uma dor pungente. E nós precisamos corrigir algumas afirmações de quem, enfim, não assimilou ainda todo o conteúdo doutrinário, de que não há perda. Assim, há perda. Há perda da possibilidade física, há perda da conversa, há perda do espaço, dos hábitos conjuntos. A amorosidade permanece, porque a amorosidade é do espírito. Mas aqueles hábitos, aquelas rotinas, aquela presença, isso foi perda. Não é perda no sentido de propriedade, mas de ausência. Então não podemos cair na leviandade, muitas vezes, de desconsiderar o sofrimento do próximo numa situação dessa natureza, até porque todos nós, sem exceção, passaremos por isso. Todos nós, sem exceção, já passamos, estamos passando, ou passaremos por essa situação, porque isso é a lei da vida. Então, a primeira reflexão que nós devemos fazer em relação a esse parágrafo da mensagem é essa. E no livro Religião dos Espíritos, no tema Ante os que partiram, que reflete sobre questões específicas do Livro dos Espíritos, Emmanuel nos diz o seguinte, eu vou ler só uma partezinha porque ela é meio longa: nenhum sofrimento na terra será talvez comparável ao daquele coração que se debruça sobre um outro coração enregelado e querido, que o ataúde transporta para o grande silêncio. Ver a névoa da morte estampar-se inexorável na fisionomia dos que mais amamos e cerrar-lhe os olhos no adeus indescritível é como despedaçar a própria alma e prosseguir vivendo. Digam aqueles que já espreitaram de encontro ao peito o filho transfigurado em anjo da guarda, em anjo da agonia, um esposo que se despede, procurando debalde mover os lábios mudos, uma companheira cujas mãos consagradas à ternura pendem extintas, um amigo que tomba desfalecente para não mais se erguer, ou um semblante materno acostumado a abençoar e que nada mais consegue exprimir senão a dor da extrema separação através da última lágrima. E aí ele continua. Vale a pena ler não só essa mensagem, mas o livro todo, Religião dos Espíritos. Ora, dito isto, reforçando mais uma vez a verdade cabal do luto. Existe um luto, existe o luto que nós devemos saber reconhecer e respeitar. Reconhecer em nós quando estamos passando por essa situação e respeitar quando o próximo está passando por essa situação. Porque ele representa, na realidade, uma adaptação psicológica do ser perante a dor e o sofrimento. Portanto, não adianta negarmos.
Elizabeth Kubler-Ross, uma psiquiatra suíça-americana, escreveu um livro sobre a morte e o morrer em 1969. E ela é uma das mais reconhecidas, e o trabalho dela é reconhecido até hoje. E ela identificou as 5 fases do luto. Vejam só, 5 estágios do luto. Primeiro, da negação. Perante a dor, perante o sofrimento, a pessoa muitas vezes se recusa a aceitar, a entender e aceitar essa situação. Depois, por não poder fazer nada, a raiva, entra num processo de raiva, que se não for trabalhado, não for controlado, pode gerar situações cada vez mais graves. O terceiro estágio é o da barganha ou negociação. A pessoa já no extremo da dor e do sofrimento, ela começa a querer negociar até com a divindade, realizar promessas, para situações irreversíveis e inexoráveis. O quarto é quando vem a tristeza, que muitas vezes pode desembarcar na depressão. E por fim, o último estágio é o da aceitação. É quando a pessoa atravessa cada um desses estágios e chega ao que é inevitável. E aí, isto varia de pessoa para pessoa. Varia de acordo com cada um de nós. Cada uma dessas etapas pode durar minutos ou muitos anos de nossa vida. Se o luto permanecer por mais de 2 anos, importa que a pessoa busque auxílio, não precisa ser nem 2 anos. Após 6 meses, se os sintomas do luto se fazem graves, intensos, é importante começar a procurar ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, porque isso pode sendo carreado para situações cada vez mais intensas na vida da pessoa. Quanto tempo dura? Acabamos de comentar. E como superar? Como superar o luto? A primeira observação que ela nos coloca: não ignorar o luto. Reconhecer que é lei da vida. Quanto tempo? O tempo necessário para cada um de nós. Alguns dias, meses, outros anos, como nós comentamos. Aprender a aceitar a dor e a perda. Expressar o que sente, não ficar engolindo. E para isso nós vamos precisar, que é um outro ponto que ela coloca, ter por perto pessoas que te façam bem. Isso é complicado. Isso é um alerta. Nesse momento, o que você menos precisa é de pessoas tóxicas, amar os vossos inimigos, amar tudo bem. Mas nesse momento, você precisa se proteger. Aliás, em todas as etapas da nossa vida. Não é? Então, tenha por perto pessoas que te façam bem. Esse é o resultado do estudo da Elizabeth Kubler-Ross, que é aceito até hoje. Ok? E ele continua: humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra a terra da vida, para compreenderes que o bem muitas vezes está onde julgais ver o mal. A sábia providência é onde pensar e divisar a cega fatalidade do destino. E aí vem, porque nessas revoltas, muitas vezes nós brigamos com Deus. Além de uma música, né? Fiquei de mal com Deus. Do Nogueira. Ele tem uma música lá que ele fala disso. Enfim, no clínicas da raiva, do desespero, da revolta, nós muitas vezes brigamos com Deus, que dirá com os demais, que dirá com aqueles que eles acham que tecnicamente seriam os responsáveis por ter algum recurso de auxílio à equipe médica, porque talvez eu pudesse ter feito alguma coisa diferente. Não pôde, não podia, não podia. Então, nessa linha de pensar, de sentir, por que a vez de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Nós já comentamos aqui tantas vezes dos atributos divinos, a inteligência suprema,
a soberana bondade, a soberana justiça. A justiça divina é bondosa e a bondade divina é justa. Nós precisamos refletir cada vez mais sobre o nosso Pai Criador, para que essa reflexão ela se transforme em fé ativa e não dogmática, e não fé cega. E quando passar por situações dessa natureza, estar mais fortalecidos para identificar as melhores formas de como reagir a elas. Se nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontrarias sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atiraríeis para o último plano. Ele aprofunda essa reflexão. Mas antes de entrar no aprofundamento da reflexão, vamos voltar algum tempo, algumas semanas atrás, quando nós refletimos sobre o capítulo 2 do Evangelho, que trata que o meu reino não é deste mundo. Jesus disse isso: meu reino não é deste mundo, meu santo Pai. Se o reino de Jesus não é deste mundo, e nós dissemos que Jesus é o nosso mestre, por que eu vou querer ficar no mundo que não é dele? Aí nós precisamos entender as razões pelas quais nos encontramos aqui. E lá nesse capítulo tem um tema que trata o ponto de vista. Aí a coisa começa a mudar, porque a nossa reação vai depender de como nós vemos tudo isso. Então, se nós tivermos aquele ponto de vista que nos indica que nós fomos criados ao nascer e desapareceremos no ato da morte, o desespero é total. Não há esperança, não há consolo. E lá, nesse tema, nós exploramos isso. Pelo contrário, nós somos espíritos, filhos de Deus, constituídos da sua essência, que é indestrutível. Portanto, nosso caráter de seres imortais, aprendizes da vida, rumo à conquista da nossa herança como filhos de Deus que somos, que é a felicidade permanente, que não está nesse mundo. Mas lembrando o que Joana diz, começa nele. Começa nele. Nós comentamos isso, não é? Então, quando mudamos o ponto de vista, nós vamos nos lembrar do riquíssimo conjunto de informações disponível da bibliografia espírita, a partir da codificação, dos seus contemporâneos e continuadores, que nos falam da dinâmica das reencarnações, dos programas reencarnatórios, dos motivos de tudo isso, dos programas reencarnatórios específicos adequados para cada um de nós, da programação que dita, inclusive, o tempo de permanência de cada um de nós neste mundo, enquanto encarnado, que se não for por deslizes nossos, será cumprido. Quando será cumprido? Quando provocamos um suicídio, quando por irresponsabilidade deterioramos as nossas forças físicas e mentais. A não ser por isso, nós seguiremos a nossa programação, que pode demandar algumas horas, pode acontecer nem da criatura nem nascer, morrer no útero, pode durar algumas horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, um século e pouquinho. Estamos cheios de centenários no mundo hoje. Qual é a nossa casa primária? Qual é a nossa causa? A nossa casa primária? Qual é a nossa casa? A nossa casa, a casa nossa, como espíritos que somos. Onde fica? No mundo espiritual. Nós estamos aqui de passagem. Se realizarmos bem a nossa programação encarnatória, por que deveríamos permanecer mais tempo? E ele cita 2 amigos presos na mesma prisão, na mesma cela, e um é liberado. Esse amigo que ficou
vai se entristecer por aquele que foi liberado, que conquistou a liberdade? Se ele se entristecer, ele vai se entristecer pelo amigo ou por ele? Está entendendo? Quando mudamos o nosso ponto de vista, tudo readquire um significado completamente diferente. A morte deixa de ser esse monstro que foi criado e forjado ao longo do século para nos amedrontar, e adquire o seu caráter de libertador de uma fase, de um processo na vida do Espírito. A vida é do Espírito. Enquanto encarnados, nós estamos existindo. O Espírito tem várias existências, mas uma só vida que é imortal. Então, mães, pais, amigos, todos nós, quando tivermos que passar, se já passamos, ou quando tivermos que passar, porque isso é inexorável, por essas situações, coloquemos-nos acima dos nossos interesses pessoais, liguemos à bondade e à justiça divina, e vibremos e oremos por aqueles que foram. Ah, não, mas eu vou orar para que eles nos protejam. Como? Muitas vezes não dá nem condições de fazer isso. Se nós o amamos, é o momento de nós nos doarmos, através da oração, da vibração, por aqueles que voltaram para a nossa casa. Aí ele faz uma outra advertência. O caso daqueles jovenzinhos que desencarnam, as mortes prematuras, várias são as razões pelas quais ocorrem mortes prematuras. Pode ser o que nós chamamos muitas vezes de uma encarnação completista, ou seja, aquele jovenzinho, ele precisava daquele tempo adicional, em função, pode ser, de uma antecipação de uma vida passada. Pode ser que ele precise um pouco desse novo período, por situações de trabalhos e provas pelas quais ele esteja passando, que sempre envolve o espírito que está passando pelo processo e a sua família. E aqui ele faz uma advertência, no seguinte sentido: se a programação foi cumprida, importa que ela se cumpra. Por que eu estou falando isso? Tem um caso de um confrade nosso que pediu a Bezerra de Menezes, que tinha tido na vida passada uma relação afetiva muito grande entre eles, e ele recebeu ela, sua companheira, como filha, e envolveu aí um sentimento materno e filial, claro, bastante intenso em função das vidas passadas. Mas ele sabia dessa programação, e ela contraiu leucemia e ia morrer, ia desencarnar. Esse irmão vai a Bezerra de Menezes e pede uma moratória. Bezerra responde: meu irmão, mas ela tem tendências, situações complicadas, eu me proponho a dedicar minha vida por ela. Tem certeza disso? Tenho certeza, não gostaria que ela voltasse agora. Ele tanto insistiu, e pelos médicos que tinha, que foi concedido. E a filha, a leucemia, foi curada. Passou a adolescência, começou a chegar na juventude já, na fase dos relacionamentos. Ela se perdeu, porque essa tinha sido uma das causas das suas perdas anteriores. E chegou um momento que ela não suportou tudo isso e cometeu suicídio. Fechando parênteses. Por isso, é importante que nós procuremos entender a programação divina, a programação para cada um de nós. E temos cuidado com o que nós pedimos, porque pode se tornar realidade. E essa realidade nem sempre pode corresponder à vontade, aos nossos desejos. Voltemos-nos para nós mesmos e procuremos fazer aquilo que esteja ao nosso alcance nesse processo de autoconhecimento e autotransformação, sem querer interferir na programação, numa programação que está fora do nosso controle. A filha dessa criatura era um espírito, não era propriedade dele.
tinha e tem o seu livre-arbítrio, já superou tudo isso com a graça de Deus, tem o seu livre-arbítrio, não é? Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida, ou das seduções que talvez lhe acarretam a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos, é que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. Foi lá e resgatou a criatura. Nós temos o livro da biografia, aqueles casos de socorro das equipes que vão ao umbral, às trevas, ao abismo, resgatar seres queridos que estão naquelas regiões. Mutatis mutandis, nós estamos muito longe disso. Nesse caso, essa criatura foi resgatada dessa encarnação, resgatada do mundo de provas e expiações, resgatada do mundo da matéria. É dessa forma que nós começamos a ressignificar essa lei da vida que faz parte de todos nós. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer tão cheia de esperanças? Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais então das esperanças da vida futura, ao ponto de lhe preferirdes, olha só, as da vida efêmera que arrastais? Supondes então que vale mais uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Porque aquele jovenzinho era estudioso, era capaz, era talentoso, estava numa ascendente de carreira, numa empresa multinacional, ia chegar a CEO. E o que mais poderia acontecer? Supondes então que vale mais uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Porque essa posição elevada um dia vai deixar de existir. Flui. As bem-aventuranças não. São conquistas eternas do ser. Em vez de vos queixardes, regozijai-vos, quando praz a Deus retirar. Veja só. Em vez de vos queixardes, regozijai-vos quando praz a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos. Não será egoístico desejar de que ele aí permanecesse para sofrer convosco? Essa dor se concebe daquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Aqui nós estamos no Evangelho. Lá na questão 934 do Livro dos Espíritos, que é a parte 4, capítulo 1, que trata sobre esperanças e consolações, trata da perda de entes queridos. E ele nos diz assim: essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre. Representa uma prova, uma expiação. E comum é a lei. Tendes, porém, uma consolação em poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Ou seja, a separação ela não é absoluta nem permanente. Nós podemos comunicar com os nossos entes queridos que retornaram à pátria espiritual durante o sono. O sono é anteparo do sonho. Quando dormimos, nosso corpo vai recuperar suas energias e nós saímos, nós desdobramos do nosso corpo físico. E quando nós saímos do nosso corpo físico, nós estamos aonde? Na dimensão espiritual. Se bem o fizermos, através das nossas preces, das nossas orações, nós podemos fazer jus a esse encontro abençoado. E vamos retornar no outro dia, felizes, com esse encontro abençoado. E não é só isso. Através de um telégrafo. Que telégrafo, né? Esse meio que eu vou citar aqui já era muito mais avançado que fibra ótica, enfim, mediunidade. Através dos médiuns, que são o médium é intermediário, interface entre o plano espiritual e nós aqui no plano material. A propósito, nós teremos no dia 22 de junho, aqui no Centro Cultural, o evento Cartas Consoladoras, com o médium Newton Stuck, que já esteve várias vezes aqui em Valinhos.
Tambaú. Gente, é que eu 30 anos em Valinhos. Tambaú. Já esteve várias vezes em Tambaú. E o trabalho qual é? É exatamente na medida das necessidades e dos merecimentos, da escolha e da seleção do plano espiritual, aqueles que o buscam podem receber e recebem cartas desses parentes e amigos que já desencarnaram. O ano passado, cerca de 500 pessoas saíram, acho que 60, 70 cartas. Quanto? 80 cartas. Quem não recebe, no ambiente já está sendo beneficiado. Um nível superior de energia, de vibração, sai de lá feliz. Se não recebeu, por os que receberam. Não é? E a Denise nos lembrou que sábado que vem, está aí o quadro, nós vamos ter a palestra da doutora Irvênia L.S. Prada, que vai tratar sobre o tema o cérebro triuno a serviço do Espírito. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, que trata sobre a lei do amor, os Espíritos dizem que no início, começando pelos instintos, um pouco mais avançados, despertamos sentimentos, e mais evoluídos, esses sentimentos, o corolário é o amor. Etapas. 80 anos depois, um tal de Calderaro revelou para um tal de André Luiz, que revelou para um sujeito franzino que só tinha o primário, nos confins de Pedro Leopoldo, em 1947, a revelação de um livro extraordinário, nos seus capítulos 3 e 4, que trata sobre o estudo do cérebro e a casa mental. Alguns anos atrás, 3 grandes estudiosos nacionais brasileiros, referências em suas áreas, se uniram para dissecar esses 2 capítulos do livro do Mundo Maior, de André Luiz. E o nome desse livro é O Cérebro Triuno a Serviço do Espírito. Esse livro tem a coautoria da doutora Ivênia, que estará conosco, o doutor Sérgio Décio de Andoli e o doutor Sérgio Lopes. Quem estará conosco no próximo sábado é a doutora Ivênia. Não percam, é extraordinário. A título de curiosidade, às quintas-feiras nós estamos estudando as leis morais aqui, que segue essa estrutura, que no final do livro o Dr. Sérgio Lopes ele conecta, ele faz uma classificação das leis morais com cada um dos andares da casa mental, o andar primitivo, o intermediário e o andar superior. Instintos, a área da atividade do momento e os nossos objetivos futuros. Bom, voltando. Então, a separação não é absoluta nem permanente. Através dos sonhos podemos ter, através dos médios, através de eventos como esse. Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Joana de Ângeles, ela nos sugere que nós façamos um exercício pensando, veja, não é de forma mórbida, pensando o nosso desencarne. Porque na realidade, quando dormimos, nós estamos ensaiando o desencarne, não é? Mas ela sugere que nós façamos isso conscientemente, pensando, puxa vida, quando é que vai ser o desencarne da minha esposa? Como é que vai ser o desencarne, ou quando vai ser o desencarne do meu filho, aquele filho mais querido? E aí chega a hora, como é que vai ser o meu desencarne? Talvez começar pelo nosso. Como eu estou preparado para o desencarne? Como é que eu vou desencarnar? Eu vou ser como o Samson, que 8 horas depois vou dar comunicação, ou vou ficar lá enroscado com meus despojos físicos, porque eu não consegui trabalhar o meu apego? E nós não podemos alegar ignorância, porque Jesus já nos ensinou isso. A doutrina espírita está plena de informações e conhecimentos que nos auxiliam dessa forma. Enfim, mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria.
mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. E aí, na questão 936, ele trata exatamente sobre isso. No livro Fonte de Paz, de Francisco Cândido Xavier, por Espíritos Diversos, Félix Pacheco Espírito nos ditou a seguinte mensagem, a seguinte poesia: além da noite, dos corações clamando agonia e desterro, cai o orvalho do pranto em fel de desventura. A saudade, a chorar, dita a rota do enterro, mas o túmulo em si é breve noite escura. Espírito é sol no corpo, escrínio perro, joia viva a brilhar além da sepultura. Nos ativa a esmorecer sob a lama do erro, ou cresce a refulgir-se, acende e bela e pura. Onde vá, todo ser caminha lado a lado, da luz que exprime sempre o amor profundo e ardente, ou da sombra que em tudo é tenebroso mito, a deixar cada dia o crisol do passado, vai e vem a sofrer no esmeril do presente, para estampar-se, enfim, nos troféus do infinito. Muita paz. Pai de infinito amor, somos teus filhos, Senhor, enrodilhados no teu manto de paz, de amor. Aclara-nos sempre a mente, suaviza-nos o coração, Senhor, para que a fé raciocinada, se intensifique cada vez mais em nós, se transforme na fé viva, a nos conduzir no processo do autoconhecimento, da autotransformação. Que ela nos vincule à esperança nas conquistas do ser espiritual que somos. Nos momentos, Senhor, que ainda estamos sujeitos de dor e sofrimento, alivia-nos, auxilia-nos, para que jamais possamos precatar contra a vossa bondade e vossa justiça. Pelo contrário, humildes, lancemos nosso olhar para ti, busquemos a tua proteção, a proteção do nosso Mestre Jesus, dos nossos irmãos do plano espiritual, dos nossos mentores, na convicção absoluta de que o que está acontecendo está dentro da tua programação de paz e de amor, que reflete o melhor para cada um de nós. Recebe, portanto, Senhor, o nosso prêmio de gratidão, que saibamos refletir e introjetar as convicções profundas de cada um desses princípios, de cada um desses ensinamentos. E assim, com a graça de Deus, nosso Pai, de Jesus, o Divino Mestre, dos mentores e amigos espirituais responsáveis por esse trabalho na casa, os nossos mentores individuais, pedindo licença para encerrarmos a preleção da noite, dando graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.